Tá. Começou. Olá, São Paulo. Olá, Brasília. Olá, Brasil. Aqui é o jornalista Walter Brito. Hoje, falando de um local totalmente diferente. Estou em São Paulo, pontualmente no Aras Lagoinha, em Jacareí, no litoral norte de São Paulo, 7 horas e 30 minutos. Bom dia, Marisa Iório. Bom dia, Walter. Desse Aras fantástico do Aras Lagoinha. Lembrando que hoje, nesta quarta-feira, 26 de abril, é comemorado o Dia dos Avós de Cristo e também o Dia do Goleiro. Muita gente não sabe, né? Mas nós que somos patrocinados aqui pelo Açaí Mocho, né? Nós sabemos. Um abraço aí em Brasília para o Rafael Ming, né? Diretor do Açaí Mocho, e também para nosso brigadeiro Átila Maia, coordenador do nosso programa, e ainda Alessandra Machado, a jornalista que apresenta conosco esse programa. Agora, o nosso programa, como todos sabem, é o programa Conjuntura Política na TV Parlamento, em um ambiente diferente. Como vocês podem ver, hoje estamos em um ambiente rural. Contudo, Marisa, nos últimos dias, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, né, o Arthur Lira, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participaram de um grande leilão de cavalos, quando foi inaugurada uma praça em homenagem ao cavalo Roxão, lá em Boituva, aqui em São Paulo, né? Você já pensou? Você ouviu falar sobre isso? Ouvi, foi um evento bem interessante, e o cavalo tem que estar na vida de todo mundo, ele faz parte, né? Exatamente. De todos os eventos e está sempre inserido da vida do homem. Agora, continuando aí com a Açaí Mocho, viu, Rafael Ming, nosso coordenador geral também, o Átila Maia, brigadeiro Átila Maia, o homem que obteve 136 mil votos para o Senado da República com apenas R$3.500. Marisa, vamos de pergunta agora. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que desde os 3 anos de idade você é uma apaixonada por cavalos. Nos conte o início desta sua paixão. Então, Walter, a paixão vem desde o pensamento, dos sonhos, acho que uma missão. Como todos têm missão, até os políticos, né? Missão de melhoras em todos os sentidos. A minha missão foi com os cavalos. E porque os cavalos, veio esse sonho. Então eu recortava fotos de cavalos e punha tudo no meu quarto, colava. Minha mãe, o que é isso? Eu falei, eu quero criar cavalos. E veio de alguma coisa, algum parente? Não, eu não tinha nenhum parente, não tinha ninguém que tinha fazendas e nada, e meu pai ficava louco, porque eu falei assim, eu quero estar com os cavalos. E naquela época, num momento de São Paulo bem tranquilo, sem violências, a gente saía para fazer piquenique nas estradas. Imagina, piquenique nas estradas, que tinha aqueles carramanchões tranquilos, literalmente farofeiros, né? Então levava comida, punha assim, redes, comia, e aí meu pai começou nesses lugares que ia, tipo, locais mais próximos de São Paulo, procurar lugares para comprar. Agora, Marisa, curtir, te interrompendo essas um pouquinho. coisas. Você, lá no Rio de Janeiro, a gente fala o seguinte, você é carioca da gema. Aqui é paulistano da garoa. Você é paulistana Sim, da garoa? Sim, nasci na capital, naquela maternidade que eu acho que metade do pessoal nasceu, que foi a maternidade de São Paulo, né? Hoje não existe mais, infelizmente, mas todo mundo praticamente nasceu na maternidade de São Paulo. Então, nasci na capital, vivi na capital, e depois, aos poucos, meu pai foi procurando local, não tinha recurso para comprar uma fazenda, que nem eu queria, e compramos 2 terreninhos dentro do condomínio Lagoinha. E que era o condomínio Lagoinha? O primeiro condomínio do Brasil, que foi uma fazenda loteada. Hoje tem muitos condomínios, né? As pessoas nem sabem como surgiram, mas foi uma primeira fazenda que a pessoa teve que ir correndo para a França, trouxe essa ideia de lá, que foi uma fazenda loteada. Você se lembra das pessoas envolvidas
nesse cenário aí? Lembro porque quando a gente comprou, era 1969, a Dutra, a Via Dutra, tinha uma mão, a gente vinha de fusquinha, já virava assim, porque só tinha uma mão, e já entrava, nem luz elétrica tinha no condomínio. O nome do saudoso seu pai? Meu pai, que hoje, praticamente fazem 4 anos que ele faleceu, Elcio Acho que Iório. ele está fazendo, fez anteontem, né? Isso, anteontem. Ah, Dia sim. 24, Que isso hora? mesmo. Elcio Iório, também artista plástico, mas também começou depois a exercer a profissão de artista plástico depois que se aposentou, porque não dava para sustentar a família com artes plásticas, né? Fale um pouco da sua mamãe. Minha mãe era muito inteligente, filha única, gostava de estudar, mas também, na época, minha avó falava assim, não vai trabalhar, não vai, fez taquigrafia, tudo para trabalhar na Assembleia, inclusive. Lá na Lesp? Eu trabalhei na Lesp. Mas a minha avó não deixou. Então ela foi fazer milhões de cursos e tudo mais, fez línguas e tudo, mas na época a minha avó fala assim, não, vai ficar no meio de muitos homens, não queria. E assim foi, olha, eu que fui desbravar todo esse lado, né, feminino no meio de masculino. Quando que você começou efetivamente a montar e como foi o sonho de criar cavalos? Uma atitude extremamente masculina. Pois é, bom, depois eu comecei a ter um cavalo. Atividade, né? Uma atividade agropecuária, mas voltada ao lado masculino, que até hoje que as mulheres estão desbravando, mas ainda atividades como tem nos Estados Unidos, que a mulher toma conta do cavalo, limpar a cocheira, essas coisas, ou ainda montar cavalos e tudo mais, ainda não é bem ainda desenvolvida nesse sentido. Comecei com um cavalo, depois eu casei, daí isso eu já casei com 19 anos, e aí foi tendo a vontade de criar cavalo, né? E parece que foi aí que você ganhou um cavalo de presente, não foi? Isso, depois o meu cavalo faleceu, e aí veio assim uma tristeza sem igual. Nunca passei 2 anos sem cavalo e veio uma depressão profunda. Até viver sem cavalos para mim hoje é inexplicável. Mas esses 2 anos que eu fiquei sem cavalo, realmente eu fiquei assim, num vazio. Essa época você tinha quantos anos? 21 anos? 22? Isso, eu estava com 19 para 20, e daí o meu marido começou a falar, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei viver sem cavalo. E daí ele começou a procurar um cavalo cópia do que tinha morrido, que chamava Paulista, era preto de estrelinha branca. E daí ele foi achou um igual, que chamava Petróleo da Conquista. E daí eu comecei esses cavalos que me ensinaram a ser criadora, a montar, porque naquela época não tem as facilidades que tem hoje. Vamos lembrar, Walter, Sim, que não tinha Google, não tinha nem fax, não tinha nada dessas coisas. Como é que você fazia? Comprava revista, Comprava jornais? poucas revistas, aquelas enciclopédias que tinha naquela época, bars, essas coisas, né? Conversava com as pessoas que criavam? Isso, daí comecei a criar, conversar, mas eu era tipo espalhar a roda, porque como era meio machista, eu chegava, a pessoa falava, o que essa menina vem fazer aqui, essa mulher que não sabe nada? Então, eu comecei a escutar de longe, mas isso tem um lado positivo, né? Tudo tem seu lado positivo. Qual que é o lado positivo? Você aprender a estudar para não falar besteira, você se esmerar naquilo que faz. Né? Você tem que se destacar. Como que você se destaca? Estudando, sendo bem um profissional que se destaca. Então, agora, falando em estudo, você sonhava em fazer veterinário e acabou fazendo artes plásticas. E isso. Como é que foi? O que aconteceu na sua vida depois que apareceu esse tal do cavalo manga larga, pelagem pampa? Então, né, minha mãe falou assim, o que você vai fazer? Veterinária, criar de grandes, não vai usar isso para nada, vai para lugares longes. E eu acabei fazendo um lado que eu também gostava muito, que é as artes.
Eu acho que foi a coisa certa que eu fiz, porque hoje eu montei todo o Aras Lagoinha, a parte de decoração, projetos, e quando você... Pois é, nesse sentido aí, as artes plásticas foram fundamentais. Foram. Porque, para quem não conhece o Aras Lagoinha, isso aqui é uma arquitetura de primeiro mundo. Foi tudo desenhado por você? Foi tudo desenhado por mim, desde o traçado das estradas até desenhos das construções, e também quando você tem um olhar artístico, criativo, você vê as partes. Então, quando você é uma criadora, você também vê a estética do cavalo. Então, a estética está em tudo. Você começou tudo há 38 anos. Há 38 anos, mas o sonho vem da infância de 3. Então, tudo isso foi juntando tudo. E você sabe que o Aras Lagoinha ganhou um prêmio de decoração da revista A&D, da Olga Krell, que é a Bambambam de decoração, e eu pus o projeto da decoração, que tem o traçado até da piscina, que eu fiz para um cavalo que estava muito doente, eu fiz a piscina e ganhei até do Clodovil. O Clodovil que me deu o prêmio. Época do Clodovil. Época do Clodovil. Nos anos 90. 90. Ah, legal. Foi bem bacana isso. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a criação que ocorre aqui no Aras Lagoinha, o seu plantel atual. Como é que se dá essa criação? Então, eu trabalhando via que o pedido das pessoas que vinham comprar queriam cavalos diferentes, porque é um cavalo de lazer. O Mangalar é um cavalo de lazer, de passeios, que não cansa nem o cavalo nem o cavaleiro. Para os políticos, é um produto nacional, uma raça brasileira, que seria bem interessante estar exportando, mas que a gente precisaria de um apoio político para tudo isso. Agora, se não me engano, você já tem uma relação forte com o Mercosul, né? Isso, mas a gente precisa sempre de apoio, né? Porque sempre fala assim, nossa, cavalo é um bem... Exportar para os Estados Unidos, para Cuba, seria ótimo. O resto do mundo. O Brasil é o 4º plantel maior do mundo em equinos, e a gente precisa o quê? De incentivos, apoio dos políticos, tudo isso para a gente estar levando. Já pensou uma raça brasileira levando para fora, expandindo as fronteiras do Brasil com um produto desse, que só existe no Brasil a marcha. O resto dos outros animais, de todas as outras raças, são trote. Mas só o Brasil tem a marcha, aquele cavalo tranquilo, que como se fosse andar assim num carro tranquilo, que você vai no buraco, nem sente o buraco. É verdade. Não é? Então é o carro assim que você não cansa. O resto você tem que fazer muito exercício. Não, o cavalo manga larga é aquele que não cansa, não se cansa, e você vai e atinge pessoas de meia idade, essa que precisa de lazer, precisa de tranquilidade, tá saindo, passeios, a meia-idade, isso é muito interessante. Agora, esses cavalos já nascem aqui, né? Já. O potro, depois tem uma separação. Você pode falar sobre essas diversas fases? A separação? Então, que nem você falou, hoje a gente está há 23 anos como melhor expositor e criador do Brasil. Então, como a gente se mantém, né? A gente tem que ter um know-how para tudo isso e se esmerar em tudo isso, porque você ficar no topo todo esse tempo, você tem que se esmerar naquilo. Então, a gente tem uma preocupação desde a gestação da égua até ele se tornar um bom animal. São todos campeões? Não, porque eu não tenho a mágica de uma genética, mas quando eu estudo, eu faço com que todos sejam bons. Eu estou fazendo todo o estudo para eles serem campeões, mas genética... se você tem um irmão, seu irmão não é igual a você, né? Claro. E é de pai e mãe igual, e não sai. Então, assim, é a genética. Mas a gente faz com que todos comam igual, identicamente iguais, fazem os exercícios e tudo mais. Significa, então, que aquele potro que nasceu, ele pode ser um filho indireto de um campeão, mas na barriga de aluguel. Isso, por exemplo. Então, você poderia falar sobre isso? Sim, a gente aqui tem um laboratório, nós fazemos transferências de embrião, que vai na barriga de uma reprodutora,
A doadora vai para a barriga de aluguel e depois eles vão gestar durante 11 meses. Daí, então, você já tem que estar dando uma boa alimentação para essa receptora que recebeu esse embrião e dar alimentação, tudo para ele ter uma boa vida, né? Que tenha ossos bons, tendões, serem bem estruturados e tudo mais. E me diga uma coisa, com quantos meses que esse potro, que nasceu outro dia aí que eu vi, ele vai para uma exposição, por exemplo? A partir de 12 meses. 12 meses. Então, e mama até os 12, aos 6, quer dizer, mama até os 6, depois a gente separa. Separa como os machos para um lado, fêmea para o outro? A princípio ficam todos juntos e vamos tirando cada vez uma mãe para eles estarem juntos, para não ter estresse. Então sai uma mãe, eles estão lá no meio dos amigos e vai saindo uma mãe, eles estão lá todos juntos, até que saem todas as mães. Depois, com mais ou menos 8, 9 meses, a gente vai separando machos de fêmeas. A gente faz uma pré-seleção de quem que vai para a exposição. Daí a gente já separando machos e fêmeas, a gente vai vendo quem que a gente tem muito igual, que a gente possa abrir mão e vender, que são às vezes irmãos, que a gente não precisa tantos do mesmo sangue, e assim seguindo para diversas atividades. Agora, Marisa, numa empresa como a sua, que tem uma preparação imensa, diversos profissionais, veterinários e tal, eu gostaria que você falasse também sobre o dia a dia do cavalo aqui no Aras. Esteira, massagem, piscinas, entre outros. E esse negócio de piscina, é invenção sua? Começou com você? Começou com alguma coisa que não sei, mas hoje é bem divulgado. Até acho que o Jockey Club tem uma grande também. Então, por quê? Porque o cavalo ele acabou sendo um atleta. Fala assim, mas na natureza é assim? Não, na natureza o cavalo anda em manada. A gente estava falando aqui de idade, eles respeitam a égua mais idosa, e eles respeitam hierarquias. Então, se estão na natureza, de repente um cavalo na neve ou qualquer coisa assim, eles vão atrás de quem está procurando comida, né? Eles andam em manada, estão 60 milhões de anos sobrevivendo, são herbívoros, estão sobrevivendo na natureza muito antes que o homem, sem atacar ninguém. Então tem esse dom exacerbado de sobrevivência na natureza. Então isso é muito, muito importante. E o negócio da esteira? A função da esteira do cavalo? Então, nós estamos fazendo um atleta e uma miss ao mesmo tempo, né? Então, uma miss com um atleta, ele tem que andar 1 hora na pista, sem se cansar, sem cansar o cavaleiro. Então, ele tem que ter resistência, ao mesmo tempo tem que estar bonito, com pelo brilhante e no corpo ideal, porque o juiz também vai ver a lado morfologia, isso também é importante, nem gordo nem magro e com resistência. Perfeito. Agora, Marisa, você recebeu medalhas, prêmios pelo Brasil e até fora do Brasil, visitou aí grandes leilões na Itália, na Europa do modo geral, você poderia falar sobre isso? A satisfação que você teve, né, de receber essa premiação no Brasil e fora do Brasil? A premiação, desde a primeira, é inesquecível e cada animal tem uma história, né? A história de a gente desenvolver cada ano o nosso criatório, ser reconhecido, e é sempre importante estar andando e evoluindo no nosso criatório. Isso não tem preço. A gente trabalhar com seres vivos e a gente está evoluindo e ao mesmo tempo fazer a história do Brasil, porque é um produto genuinamente brasileiro, nós estamos fazendo a história. Então, que nem eu sempre falo, de repente você não tem nada contra, mas você ir lá fora comprar um animal de outra raça que não seja brasileira, você está comprando, está usando o seu poder aquisitivo, tudo bem, está fazendo. Mas aqui você não tem onde comprar lá fora. Você tem que desenvolver o seu produto. O seu está aqui. Que jeito eu vou fazer? Evoluindo
com o que eu tenho aqui. Minhas ferramentas estão aqui, são brasileiras, estão aqui. E isso me dá muito orgulho de fazer. Um dia, quando a gente não estiver mais aqui e as coisas estiverem aqui, ó, esse é o Manga Larga, o cavalo de sela brasileiro, que começou aqui com o quê? Com a vinda de D. João VI para o Brasil, que trouxe cavalos alter, que cruzou aqui e teve uma evolução e uma seleção de vários criadores. E uma vida é muito pouco para evoluir o cavalo. Então a gente tem que sempre pegar o trabalho de criadores que fizeram o trabalho certo, correto, pegar esse trabalho, evoluir, fazer e ir indo. E se esmerar com isso. E os seus passeios a cavalo aqui, como é que se dão? Outro dia eu vi uma notícia sua falando até sobre... Cavalgada espiritual? A cavalgada espiritual. Então, eu acho que o cavalo te faz evoluir como você é um ser, né? Que a gente tem que evoluir. E ele é esse ser que te faz evoluir. Quando você está com ele, você não pensa em nada. E eu acho que hoje é importante nos dias de hoje, que está tudo tão difícil, você passa por estresse, por momentos complicados na sua vida, quem hoje não teve perdas e tudo mais, então você tem que evoluir no espírito. Até eu falo assim, eu tenho cachorro, tenho 3 em casa, o cachorro está sempre ali, mas eu sempre falo, quando você vai montar num cavalo, que você está na natureza e você está só você tem aquela conexão do espiritual para chegar perto de Deus naquela conexão. Só o cavalo faz você ter essa conexão de você chegar a Deus. Então, vocês que estão nos assistindo, experimente fazer uma cavalgada, quando um dia estiver muito estressado. Não sei andar direito? Não faz mal, vai no passo, tranquilo, se conecte com o ser maior. Eu até tinha comentado com você outro dia, Marisa, que a vice-governadora de Brasília, minha amiga Celina Leão, que está nos vendo hoje. Que ótimo! Ela gosta de ver o nosso programa. Ela é uma amazona do primeiro time nacional. Ela, sua irmã Ludmila e tal. Você não gostaria de fazer um convite ao vivo para a Celina conhecer aqui o Aras Lagoinha? Então, Celina, eu fiquei sem jeito, ele falou para mim entrar em contato, eu fiquei um pouco sem jeito de ser um pouco, assim, entrona, né, Jair falando alguma coisa nesse sentido. Então, aproveito aqui o momento de convidá-la, não só você, mas todos que estiverem nos assistindo, venha conhecer o Aras Lagoinha, venha conhecer a raça Manga Larga e façam alguma coisa para o trabalho da equinocultura brasileira. É muito importante para nós criadores levarmos o trabalho de tantos criadores que temos em potencial. Nós somos o 4º maior plantel do mundo, então isso gera milhões e milhões de trabalhos envolvidos em volta do cavalo, desse mundo maravilhoso que é o cavalo, e isso tira tantas pessoas de problemas outros, né? E isso é muito importante. Então, está aqui meu convite para todos que estão nos assistindo, vir aqui ao Aras Lagoinha, conhecer o cavalo, conhecer o trabalho que nós realizamos com seriedade, isso que eu acho que é o principal. E estamos aqui às ordens para o que vocês precisarem, também tirar dúvidas e o que for. Agora, Marisa Iori, você poderia citar os maiores destaques do Aras Lagoinha nesses 38 anos de história, os seus campeões? Sim, como tudo nós vamos evoluindo, né? Quando a gente fala assim, tirei um campeão, e esse campeão não é às vezes de uma vida, mas ele passa, faz o seu trabalho, cumpre a sua missão e vai indo para outro. Assim como nós criadores, a gente tem que evoluir, tem que cada vez mais se esmerar. Então, eu posso citar aqui o Monte Blanco do PEC, ele foi o garanhão que marcou uma época como a pelagem pampa. Ele introduziu a pelagem pampa da raça Manga Larga e ele está registrado no livro de méritos da Associação Manga Larga.
A Associação Manga Larga, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos da Raça Manga Larga, ela foi fundada em 1934. Ela é a primeira associação do Brasil a se registrar. O que ela é, basicamente? Um cartório que registra todos os documentos. Hoje, São Paulo, inclusive, ela está chipando todos os seus cavalos. Então, isso vai ter além de ela ser um cartório, São Paulo, como todos, estão chipando todos os seus equinos. Isso é muito importante para ter um registro. Quantos animais nós temos, quantas cabeças nós temos a nível Brasil e São Paulo. Isso você pretende fazer aqui também? Já estão feitos. Ah, já estão feitos? Já fizemos. Você é rápido, hein? Eu sou rápido. Então, todos os animais do Áreas Lagoinhas estão chipados. Isso é importante para o controle, ou se tiver algum animal que for roubado, a gente tem como descobrir e tudo mais. Isso é muito importante. Então, os animais nascidos já estão chipados, inclusive. Isso é bem importante, porque está dentro do registro, no animal e tudo mais. E, fora isso, então, a associação é a mais antiga quanto a isso. Então, o que isso é importante? Todos os registros estão lá registrados em cartório. Eu sei mais da vida dos meus cavalos do que do meu bisavô, do trisavô. Eu já nem sei quem é meu trisavô, mas dos cavalos eu sei. Então, isso é muito importante. Então, todo esse estudo a gente faz. Então, tem o Monte Blanco do PEC. Só existe 2 cavalos registrados desde 1934 no livro de méritos da associação. E o Monte Blanco, meu garanhão, está nesse registro. Como registra no livro de méritos? Mediante o que ele é, morfologia, premiações dos seus filhos, dos netos. Então, toda a parte da progenie dele, isso é importante, não só de premiações, mas também performance, como foi na parte de agilidades e tudo mais. Isso é importante, porque como é um cavalo de sela, ele tem que ter performance, como ele foi na pista, a gente faz pequenos percursos de salto, baliza e tudo mais, e os cavalos deles, os filhos também apresentaram isso. Então foi muito importante tudo isso. Agora eu vou te pedir uma coisa para você declinar o nome de mais um dos seus animais aí. Você sabe que a primeira vez que eu vim ao Áreas Lagoinha, quem nos recebeu lá na porta foi a égua Formosa. Eu nasci na cidade de Formosa, Goiás, distante 80 quilômetros do Palácio do Planalto. Uma cidadezinha de 120 mil habitantes que eu adoro. Formosa, um abraço. Depois você vai tirar uma foto com a Formosa? Claro, eu quero tirar uma foto com a Formosa. Eu queria que você falasse sobre a Formosa e quanto custa um animal como Formosa? Olha, bom, Formosa para mim não tem preço, porque ela é que fez a cavalgada espiritual. Mais um filho dela, que foi 25% do filho dela, num leilão aqui que não foi meu, bateu o recorde do leilão. Foi 25% desse filho da Formosa, foi R$296 mil. Caramba! Então, quanto será que vale a Formosa? Não sei, para mim não tem preço, porque tem certas coisas que eu separo alguns por amor mesmo, porque são coisas do coração. Agora, outra personalidade que eu acho que você deveria convidar para vir aqui é a Natália Rezende. É a supersecretária do governador Tarcísio. Ela também é de Formosa, por isso então ela tem que conhecer a Formosa. Natália é a secretária do Meio Ambiente, do Transporte e da Infraestrutura de São Paulo, do Estado de São Paulo. Natália, você tem que vir tirar uma foto com a Formosa. Aí o convite ao vivo. É isso aí. Agora, nos últimos 23 anos, você, como eu já te disse, destaque como melhor criadora e expositora da raça Manga Larga Pelagem Pampa. Qual é o próximo passo agora? Conquistar os Estados Unidos, a Europa, como eu já disse aí, você já tem uma relação estreita aí, parcerias com o Mercosul. Qual vai ser o próximo passo? Olha, bom, esse passo eu dependo mais dos próprios políticos que a gente está falando aqui, porque isso é uma ação conjunta de parcerias.
mas eu acho que também é conquistar as pessoas, talvez não tanto ao céu, mas tanto ao mar, mas as pessoas para conhecer o cavalo, a parte que o cavalo é tão doce, tão tranquilo, divulgar mais a raça e dinamizar. A raça cabe a todos, não precisa ter muito dinheiro e demais, tudo cabe para o seu bolso. De que forma? Se você for criador, claro, você precisa se esmerar naquilo que faz. Se você for usuário, quiser um passeio, cabe também no seu bolso. Então, tudo cabe se você tiver a disponibilidade de conhecer e se dedicar. É incrível, as pessoas querem conhecer o cavalo, então é muito bacana. Então, venha vocês conhecer e ser criador, mas ao mesmo tempo venha ser usuário do cavalo, venha comprar um cavalo para passeio também, isso é importante. Agora, Marisa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os leilões do Aras Lagoinha, inclusive a presença da Ana Paula Arósio e outras personalidades nos leilões que aconteceram do Aras Lagoinha, já que passou um tempo, né, essa parte aí da pandemia, né, com uma certa dificuldade de fazê-los. Fale um pouquinho. Nós somos pioneiros em desbravar o Rio de Janeiro, no qual, no Rio de Janeiro, Ana Paula Arósio foi a nossa principal convidada, a única, chamava Leilão 5 Estrelas, no Rio de Janeiro. Lá nós fizemos o Leilão Garden Hall e foi recorde de público do local, mesmo o local tendo várias situações de shows e tudo mais. O Leilão 5 Estrelas do Aras Lagoinha, com a Ana Paula Arósio, foi recorde de público do local. Foi assim, uma maravilha. Depois nós resolvemos trazer o leilão, que virou Leilão Celebridades, no qual fizemos 11, quando a gente foi fazer o 12º, nós teve a pandemia, e nós fizemos todos aqui, com 1.000 pessoas no local aqui do Aras, e foi recorde de público e recorde de pessoas assistindo via internet. Então foi uma maravilha. Agora, eu comecei a receber muitas pessoas aqui para o leilão, mas eu não conhecia as pessoas. Era tanta gente, e hoje eu estou numa venda direta, que eu prefiro assim receber que nem você, que está hoje aqui, mais tarde os convidados que nós estamos convidando aqui, convidá-los um a um, para mim saber exatamente, explicar sobre a raça e tudo mais. Eu prefiro recebê-los assim nesse atendimento personalizado, porque daí a pessoa vem, passa um dia comigo, e eu estou gostando disso, viu? Desse atendimento mais gostoso. Eu acabo fazendo mais amizade e introduzindo mais a parte do cavalo, porque daí a pessoa monta, experimenta, e eu fico mais amiga da pessoa, né? Não fica uma parte só assim de comércio. Eu acho que é interessante você fazer amizade através do cavalo. Acho que esse é o principal. Agora, Marisa, eu gostaria que você falasse um pouco aí, porque a pessoa fala Aras Lagoinha, vê aquelas fotos bonitas, fantásticas e tal. Fale um pouco sobre o espaço aqui, quantas baias, a área construída, o espaço que você tem aqui no total, né, o seu plantel, quantos animais Hoje são? O plantel está com 230 animais e vai nascer 60, então a gente vai vendendo, vai nascendo, vai vendendo e vai nascendo, e esse é o trabalho do criador, sempre se esmerar e tentando sempre fazer, cada ano que passa, melhor que o ano que passou, porque a gente vai estudando e vai melhorando a genética. Esse é o trabalho do criador. E meu espaço tem 200 cocheiras, tem parte de fisioterapia para os animais, tem esse atendimento. A nossa ideia é sempre estar divulgando para novos usuários, criadores, sempre tem uma mão de obra bem específica para isso. A ideia é sempre, eu não tenho atendimento aqui que as pessoas deixam o cavalo, mas a ideia é sempre dar
um suporte até a pessoa levar para o seu local, até vender, tá bem domados os animais para sair daqui sem problema de que comprou um problema, e sim uma solução para a sua vida, né? O importante é que o cavalo leve alegria, união familiar, esteja tranquilo, essa é a ideia, não ficar louco com a compra, né? Marisa, encantadora de cavalos, é coisa da Juliana Senna, da TV Globo, Foi. Que veio aqui, tem menos de um mês, né? Foi. Ela emocionou o Brasil inteiro, né? Foi. Com aquela entrevista que ela fez com você. Fale um pouco sobre a vinda da Juliana, essa grande repórter da TV Globo, pois é. do É de Casa. Ela até me emocionou também. E foi uma entrevista inesperada. Ela viu uma foto minha com a Formosa. A Formosa está sempre... viu agradando a Formosa e falou assim, vamos fazer uma entrevista? Não sabia nem quem era, nem nada. E ela falou assim, eu tenho um programa. Eu falei, por que não, né? É, claro. Sempre é bom, bem-vindo, né? Não sabia nem... Ela falou assim, vamos fazer uma entrevista? Eu falei, vamos. Ela falou assim, eu entrevisto mulheres do agro, que se destacam em suas profissões. Você gostaria de fazer? Eu falei, sim, mas eu nem sabia que era da Globo e era 24 minutos de programa. O programa É de Casa, né? É de casa, no sábado. E pela manhã. Já está nas redes, já está no Globoplay, e as pessoas se emocionaram muito. Eu também, na hora que ela me perguntou o que o cavalo representava, não sei, na hora me veio uma emoção tão grande. E ela fez uns passeios por aí, a cavalo, né? Fez, até a filhinha dela também. Me veio uma emoção tão grande, porque falar de uma vida inteira, na dedicação que é o Aras, todo esse trabalho, realmente, eu fiquei muito emocionada, e eu falei coisas que até nem me lembro na hora que eu falei, porque realmente eu fiquei tomada de emoção. E essa emoção passou para tantas pessoas, pessoas que estão vendo, estão me procurando, até nem vejo o cavalo. Tanto é que essa semana veio uma moça aqui que alugou um carro, trouxe a mãe dela de 92 anos para vir ver cavalo, de tão emocionada que ficou com a entrevista e tudo mais. Então, realmente, e muitas pessoas mandaram dizendo que a entrevista foi a mais bonita que eles já viram. Eu também fiquei muito emocionada e gostei. Agora, Marisa, esse negócio da mulher, da evolução da mulher, eu leio muito sobre essas questões, inclusive a Anaís Beiriz, aquela paraibana que era além do seu tempo, nasceu em 1920, se não me engano, ela tornou-se Miss Paraíba, aquela que inspirou a Tezuka Yamazaki a fazer Mulher Macho, sim senhor, né? E o próprio Luiz Gonzaga, aquela música e tal, a Tezuka fez Paraíba Mulher Macho, né? E ela, naquela época, a mulher sequer votava, quando ela nasceu, quando ela cresceu, naquela juventude, poetisa e tudo, mas ela já queria a mulher disputando cargos políticos com os homens, né? O João Pessoa na época, aquelas figuras históricas da política brasileira, e ela dando os seus pitacos, foi a mulher que passou para a história. Você, como uma guerreira, como uma pessoa que chegou aí e falou, vou criar cavalo, uma profissão masculina, você acha que a mulher agora está ocupando efetivamente seu espaço? A mulher negra, a indígena, a mulher de um modo geral, na política, no meio empresarial, como é que você avalia a evolução nos últimos tempos? Eu acho que a mulher, ela não precisa forçar nada. Ela tem que ser mulher. Não importa cor, jeito. Ela tem que ter a docilidade. Ela dá a vida. Ela não precisa fazer mais nada. Ela ser a mulher no lugar dela, sim, tem que ser o espaço dela, ela tem que votar, ela não pode não ganhar menos, ela tem que fazer, mas ela tem que ser, não tem que ser igual, ela não é igual, ela é mulher
com o sexto sentido da mulher. Mulher não tem que se igualar, ela é diferente por si só. E ela tem que encontrar esse lado dela. Não é da cor, não é ser japonesa, índio, não. Ela é a mulher. Mulher abrange tudo isso. Mulher é a beleza da mulher, do sexto sentido. Já engloba tudo que é mulher, porque todas elas dão a vida, que só Deus deu para ela esse dom. Então, ela, a partir disso, ela tem que buscar o espaço dela e ser respeitada por isso. Não ser rebaixada por pequenas coisas. Ela tem o dom dela de fazer o papel dela bem feito e assim ela vai ser superior a qualquer coisa. Nesse sentido, Marisa, eu gostaria de mandar um abraço aí para minha querida amiga Lilian Gonçalves, a mulher que venceu a pandemia, dona de uma rede de casas noturnas em São Paulo, a rainha da noite. Lilian, daqui o meu abraço, minha admiração. Eu fiz a matéria, não sei se você leu. Lilian, a rainha da noite que venceu a pandemia, no São Paulo, nas entrelinhas. É uma mulher que é um exemplo, né, de lutas, de conquistas, de vitórias. Veio de Brasília para cá trabalhar como garçonete. Hoje, uma das maiores empresárias da noite, da história da noite no Brasil. Não é só em São Paulo, não. Lilian Gonçalves. Continua aí com o seu bar do Nelson, né? Lá na Santa Cecília. Na Santa Cecília, né? Tem um perto da minha casa. Né? Então, Lilian é uma figura fantástica. Nesse sentido, eu percebo também que a mulher, depois desses 3 anos de pandemia, ela será protagonista da próxima eleição pós-pandemia. Tem impressão que nós vamos eleger mulher vereadora no Brasil inteiro, de todos os segmentos, né? Independente de partido político, né? Mulher vereadora, prefeita nesse país inteiro, né? Eu acredito que a mulher está realmente em ascensão. E agora, por que ela é protagonista da pandemia? Vejam bem, a mulher, na minha modesta opinião, ela foi a psicóloga, né, dos mais de 700 mil lares que perderam seus entes queridos. Porque o homem é forte, poderoso, né, trabalhador, leva o alimento para casa. É o provedor. O provedor. Você veja bem, mas só que quando o homem diminuiu seus ganhos na pandemia, perdeu o emprego, sua empresa faliu, quem foi que ajudou? A mulher, claro. Virou empregada doméstica, salgadeira, cabeleireira, cuidadora de idosos, né? As profissionais que trabalhavam 8 horas passaram a trabalhar 10, 12 horas, não é verdade? Para ajudar também a trazer a comida para casa. Então a mulher contribuiu no que se refere à questão psicológica e na economia também. Você veja bem, em São Paulo, por exemplo, na alta pandemia, lembro-me, tem um amigo meu que é motorista de táxi, ele ganhava 15 mil reais por mês, passou a oferir R$1.000 por mês. Eu perguntei para ele, e aí, o que você está fazendo para sustentar sua casa com 5 filhos? Não, minha mulher virou cuidadora de idosos e salgadeira, está me ajudando. E assim foi no Brasil inteiro. Então, a mulher vai ser a protagonista da eleição de 2024, na minha opinião. Agora eu gostaria de saber ainda, minha querida Marisa Iori, eu gostaria que você falasse sobre a Associação de Criadores de Manga Larga em São Paulo e do Brasil, que você já foi, inclusive, da direção. Sim, já fiquei 15 anos na diretoria da associação. A associação fica em São Paulo e a nível Brasil. Então, ela está em São Paulo e gere todos esse cartório a nível Brasil. Quais as contribuições você acha que essa associação deu, né, para o avanço aí da raça animal, para o cavalo manga larga, né? Ela tem, tem o presidente, tem juízes e tem técnicos que vão a nível Brasil registrar. Então, como que chama aquele presidente que eu conheci aqui, da vez que eu estive aqui pela primeira vez? Ai, meu Deus, agora você me pegou. É do núcleo.
Ah, sim. Porque nós da associação temos os presidentes dos núcleos, porque a associação ela se desenvolve em núcleos. Aqui foi o núcleo da Grande São Paulo. Isso. Qual é o nome dele? Marcelo Vegas. Marcelo, um abraço. Estamos aqui defendendo o seu nome, hein? É isso aí. Ele continua presidente? Continua presidente. E você foi presidente quando? Presidente da associação, até hoje na Associação Manga Larga, você está falando de mulheres, não existiu uma mulher ainda presidente da Manga Larga. Como uma mulher frente ao cargo de geral, né? Eu digo, a nível Brasil não tem ainda. Temos que eleger. Agora, Marisa, nós estamos aí, né, com mais de 100 dias de governo já. Como é que você avalia o governo do Tarcísio Freitas aqui em São Paulo? Eu estou bem esperançosa, gosto dele, acho que ele está indo super bem, votei nele e acredito nele. Acredito nele e estou bem esperançosa que São Paulo vai assim... Decolar. E mesmo depois dessa pandemia, com as dificuldades que passamos, né, em todos os setores... Quando a pessoa é gestora, nasceu para tal, não tem impedimento. Ele acha algum caminho e o Tarcísio está fazendo. Prova foi tudo que aconteceu aqui no litoral, ele foi lá, ele montou o escritório dele, ele deu jeito, logo já a estrada já resolveu, já fez, já pôs máquina, não sei de onde, se tinha dinheiro, se não tinha, mas já resolveu o problema. E é isso que a população quer que resolva os problemas dela. E principalmente pessoas sem casa, essas pessoas não podem ficar ali abandonadas, né, a Deus dará, elas precisam ser acolhidas. Como é que foi você acompanhar essa fase aí das chuvas fortes aqui no litoral norte? Olha, principalmente em São Sebastião. Eu estou aqui, né, no Vale do Paraíba, aqui não parava de passar helicóptero. Então eu vi a preocupação dessas pessoas serem acolhidas aqui. E aqui eu tenho a TV aqui local, sempre falando as coisas e fazendo. As pessoas, a população, quando a gente vê o político preocupado com a população também procura ajudar. E isso é importante, porque daí vem outras ações da população ajudar, mesmo aquela que não tem muito, ela também está ajudando, porque fala assim, não está fazendo nada, também não vou ajudar. Mas quando você vê ações, aqui Jacareí mandou caminhões e caminhões de ajuda. Então isso é importante, porque se você fala assim, o político não está fazendo nada, eu também não vou fazer. Mas era aqui o tempo inteiro, helicópteros passando, tudo isso motiva. Falar nisso, o vice do nosso querido Tarcísio é daqui da região, né? É o Felipe Ramute. Isso, aqui de São José dos Campos. Então, também está tudo próximo. E é uma região, né, São José dos Campos, cresce por demais também. Temos a Embraer aqui, parece que vai fazer um novo avião interessante aí tudo. Então, uma região bem próspera aqui. Então, bem interessante. Agora, próximo de São Paulo. Como o nosso programa é político também, vamos arrematar o final aí com a política um pouquinho. 2024 vem aí. Está aí o Datena querendo ser candidato, tem aí o Boulos também, tem outro candidato aí que é o Ricardo Salles, né? Como é que você avalia o quadro do candidato? Fiquei sabendo, inclusive, que a Simone Tebet está pretendendo transferir o título de Mato Grosso para cá. Como é que você avalia aí? Parece saia justa agora esse programa aqui. A gente já vai falar de cavalo. Pois mas... Eu não sou muito política, mas gosto de mulheres na política. Acho que a gente precisa ser interessante. A Simone é da vida aí do agro, para nós é importante. Mas... eu acho que nesse momento que o Tarcísio precisa de aliados para ele, para decolar mais São Paulo. Eu sou dessa opinião. Então, vamos São Paulo decolar. Eu acho que São Paulo estava parado e eu sou... Mas quem é o nome que você acha que desponta aí? O Datena, o Boulos? Eu acho que é o Ricardo Salles, eu acho que é um bom nome para estar junto com o Tarcísio. Se ele olhar para o agro, hein, Ricardo? Agora, Marisa,
fale um pouquinho aí sobre os sonhos para o futuro. Porque você não para, né? Eu não Marisa paro. Não é 24 horas por dia, não é 25. Tem tantos aprendizados, quando eu falei assim, né, desde os meus 3 anos, pensando, e eu até nem durmo, tanto que eu penso, a mente é assim uma coisa de louco. E eu pensei assim, construí o Aras, melhor criadora expositora, levantei uma pelagem inesquecida, acabou os sonhos. Um dia eu sentei assim, eu converso muito com Deus, sabe? Acabou os sonhos, Deus. Uma hora eu fiquei assim meio triste, falei, nossa, acabou os sonhos. Mas eu tô aqui, vivíssima da Silva, mas daí eu vi que os sonhos, eles mudam, sabe? E esses sonhos são... eles mudam. Então, acho que esses sonhos é para mim usar toda essa infraestrutura que você me perguntou para fazer mais e mais coisas. Então, eu preciso usar tudo que eu aprendi até agora, transformando em mais coisas, cursos talvez, aprendizados e coisas interessantes para cá. Eu acho que esse é o momento de eu transferir tudo que eu aprendi para pessoas, com cursos, não sei ainda, mas é isso aí. E sua relação com a espiritualidade, já que você falou aí de Deus, a fé que você tem e tudo, como é que é? Como é que se dá? É isso, todo dia, uma conversa tete a tete, e eu acho que esse caminho vai ser esse, usar o Aras Lagoinha para esse caminho mais próximo com Deus. Ok, eu quero agradecer a Marisa Iorio, né, por essa bela entrevista. Quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, né, o Açaí Mocho, que tem sede em Brasília e que já está em 17 países. Meu amigo Rafael Ming, um abraço grande. Agradeço você aí pela luta ao nosso lado. Agradeço aí o coordenador do nosso programa, o nosso brigadeiro Átila Maia. E de forma especial, agradecemos também a jornalista Alessandra Machado, que está sempre conosco, né, entrevistando as pessoas no Congresso, nas embaixadas, né? Brasília é a cidade das embaixadas, né? Sem dúvida. Então, já viu, só embaixadas africanas, são 32 embaixadas africanas acreditadas em Brasília. Então, um abraço Brasília, um abraço Brasil, um abraço São Paulo, obrigado Marisa. Walter, sempre bem-vindo aqui, trazendo sempre sua experiência e levando o que tem de cavalo, o melhor do Aras Lagoinha e o cavalo Manga Larga. Um abraço. Obrigada.